Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto hoje, a gente vai dar continuidade à ideia de matemática financeira. Falamos no último vídeo sobre grandezas diretamente proporcionais. Agora a gente vai falar sobre grandezas inversamente proporcionais. A parte boa é que dá pra gente puxar até o gancho da aula passada e pensar um pouco na ideia lógica. Porque nós falamos de grandezas diretas. O que são grandezas diretas? Quando uma aumenta, outra aumenta também. Quando uma diminui também. Grandeza inversa vai acontecer o quê? Quando uma aumentar, a outra vai reduzir. Ou quando uma reduz, a outra aumenta. Aí tem uma diferença para a gente mexer. O que acontece lá? Vamos fazer o seguinte. Igual eu fiz com você na aula passada. G.I.P. São grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Eu vou colocar alguns exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Vamos pensar assim. E a parte boa, sabe o que é? Como nós já falamos de grandeza direta, pode ser que o exemplo que eu coloque seja um exemplo de direta ou pode ser que seja um exemplo de inversa. Então nós vamos fazer o seguinte. Tente imaginar uma situação, eu até lembro que eu passei para vocês na aula passada, na aula de grandezas diretas, eu passei para você um exemplo sobre carro, o consumo dele, né? 12 quilômetros por litro ele fazia. Aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos imaginar uma situação assim? Imagina que eu pego um ponto A aqui e aqui eu pego um ponto B, certo? Uma distância, você vai andar essa distância de carro. Essa distância daqui para cá, tá? Essa distância dali para lá, vamos supor que é uma distância de 120 km, 30 km, não importa. Vamos pensar o seguinte, você vai sair do ponto A e vai até o ponto B. O que eu vou imaginar? Você vai, o caminho de ida, olha isso aqui, você vai viajar a uma certa velocidade. Imagina que você viaja a uma velocidade de 80 km por hora e aí você leva um tempo de 8 horas para chegar no destino. Mas, moçada, aqui a gente tem que ter um pouco de fé e um pouco de bom senso, por quê? Eu estou imaginando que você não parou, velocidade constante, todas as situações normais, né? Todas as situações assim, nenhum problema você teve no meio do caminho. Imagine, viajando a 80 por hora, você leva 8 horas para chegar no seu destino. Tudo bem? Agora a gente vai fazer o seguinte, quando você for voltar pelo mesmo caminho, você vai viajar uma velocidade de 160 km por hora. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não viaje a uma velocidade de 160 por hora, porque é maluquice, é loucura. Mas é só para a gente usar no exemplo. Daí o que você vai fazer? Você vai usar um tempo X, certo? Ei, por favor, pelo amor de Deus, não ande a 160 km por hora, é só um exemplo contextual. Vamos pensar um pouquinho? A velocidade daqui para cá aumentou. O senhor dobrou. Não importa isso não. Quero saber, aumentou. Agora, gente, vamos pensar um pouco. Se você vai a 80 por hora e leva 8 horas para chegar lá, você está voltando a uma velocidade maior. Você acha que você vai levar 16 horas para chegar? Eu estou imaginando que você não vai parar no caminho. Então, o que vai acontecer daqui para cá? Daqui para cá, o tempo vai diminuir. Ei! Velocidade e tempo são grandezas inversas. Se eu aumento a velocidade, eu reduzo o tempo que eu chego. Aí você tem que pensar um pouquinho. Então você vai pensar, são grandezas inversas. Isso. Lembra que em grandezas diretamente proporcionais, nós colocamos que sinais iguais são diretas? Aqui para a inversa, a gente vai fazer o seguinte. Para que duas grandezas sejam inversamente proporcionais, elas têm que ter sinais diferentes. Se elas têm sinais diferentes, são grandezas inversamente proporcionais, certo? Olha o que a gente vai fazer, Eu aconselho você nunca mexer na grandeza onde está a incógnita. Não mexa, faça o seguinte, ó. 8 sobre x igual. Mantive 8 sobre x. O problema é, eu não posso escrever 80 sobre 160, não dá para eu fazer isso. Por quê? Porque você tem sinais diferentes. Então você vai ter que fazer o que com ela? Inverter. Se você inverte o sinal. Daí você torna as grandezas diretas. Então, ao invés de eu escrever 80 sobre 160, o que eu vou escrever? Eu vou inverter para 160 sobre 80.
Perceba, eu inverto uma das grandezas. Normalmente a pergunta que vem de você é a seguinte: professor, eu poderia manter essa aqui e inverter a outra? Pode. Só que quando você for trabalhar com regra de 3 composta, daí você não vai poder fazer isso. Então cria o hábito de desde já você não fazer isso aí. Vamos simplificar aqui, ó. 0 corta com 0, certo? Ó, 16 dividido por 8 dá 2. Vai ser igual a 8 sobre x. Repara, o 2 vai multiplicar o x, vai dar 2x é igual a 8. Ei, passa o 2 dividindo, olha o que você encontra. Teu x vai ser igual a 4 horas. Aí fica mais fácil, né? Eu tenho certeza que antes do exemplo, muita gente olhou e falou: ah, professor, você dobrou a velocidade, então o tempo vai ser reduzido à metade. Basicamente essa é a ideia. Mas assim, monte a continha em primeiro lugar, faça análise das grandezas, tá? Que a gente pode trabalhar com isso também da seguinte forma. Olha só, vamos tentar imaginar o seguinte. Deixa eu tirar aqui, ó. Imagine uma ideia que a gente consiga, vamos tentar pegar um exemplo contextual, tentar pegar um exemplo de uma construção civil, por exemplo. As pessoas estão lá, operários estão fazendo uma determinada obra, construindo uma casa, um exemplo, operários estão construindo uma casa. Daí o que eu tenho a situação? Imagina isso aqui, ó, 20 operários, suponha que 20 operários levem 40 dias para construir uma casa. Uma obra, alguma obra. Imagine alguma situação. 20 operários levam 40 dias para fazer uma determinada obra. Suponha uma casa, tá? Suponha uma casinha. Vamos até colocar aqui, ó. Eu não sei desenhar a casinha, mas vou imaginar isso aqui, ó. Essa aqui é a casinha. Aquela casinha que a gente fazia lá no ensino fundamental. Ó, eu fazia essa, pelo menos. Aqui, a casinha. Pronto. 20 operários levaram 40 dias para fazer aquela casa. 40 dias. Agora a gente vai fazer o seguinte. A construtora responsável pela casa resolveu fazer mais uma casa exatamente igual àquela ali. Do lado, mais uma casa. Mas agora nós estamos contando com 80 operários. Eles vão levar um número X de dias. Vamos pensar um pouquinho? Vamos raciocinar um pouquinho? Olha o tipo da proporção que a gente estabelece. Do 20 para o 80, aumenta. Tá? Aumentou, do 20 para o 80 aumentou. Eu quero saber do 40 para o X. É só a gente pensar. 20 operários levaram 40 dias. Aí tem que ter o bom senso de novo do quê? Eles vão trabalhar a mesma quantidade de tempo por dia, mesmo ritmo de trabalho, tudo igual da primeira vez. Se for tudo igual, as mesmas condições de trabalho da primeira vez, gente, 80 operários vão fazer em menos tempo, concorda? Então, o tempo de construção e de execução da obra tende a diminuir. Os sinais são o quê? Diferentes. Olha o que eu vou fazer, ó. Essa razão eu mantenho. 40 sobre x é igual. O que é que eu faço com essa? Eu inverto. Ao invés de colocar 20 sobre 80, eu coloco quem? 80 sobre 20. E um abraço. Quer ver, ó? Cancela 0 com 0. 8 dividido por 2 dá 4. Vai ser igual a 40 sobre x. E o 4 multiplica o x. Vai dar 4x igual a 40. 4 passa dividindo, x vai ser igual a 10 dias. Aí tem aquela coisa, né? Quer ver? Olha a proporção. Do 20 para o 80 multiplicou por 4. Como são grandezas inversas, de lá para lá não vai poder multiplicar por 4, vai ter que dividir por 4. Divida 40 por 4 vai dar 10, seus 10 dias. Tudo bem? Fizer essa análise não tem erro, faça com calma. Imagine um exemplo contextual do que ele está te dando, vivencie a situação que não tem erro. Tá lá, meus queridos, analisa ali, ó, e sem nenhum problema, beleza? Galerinha, mais um vídeo para conta então, grandezas inversamente proporcionais. O vídeo passado tem grandezas diretas. Show de bola, um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.